Olá, queridos, aqui é seu amigo e irmão Emerson Sales. Hoje trago mais um tema do nosso estudo bíblico, para que esse estudo alcance o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like. O mundo precisa de mais amor, esperança e compaixão. Compartilhe esse vídeo entre seus amigos e familiares. Vamos ao estudo de hoje. Graça e paz. O estudo de número 2 tem por tema o estudo das Escrituras, hoje com 10 perguntinhas e a palavra de Deus irá responder, ok? Pergunta de número 1. Que conselho dá o profeta Isaías referente às Escrituras? Isaías 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isso só comprova que Deus promete, Ele cumpre. Devemos confiar na palavra do Senhor. Pergunta de número 2. Por que foram louvados ou elogiados os bereanos? Atos 17, versículo 11, responde: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja que os bereanos conferiam na palavra de Deus aquilo que era pregado pelos apóstolos, para ver se de fato era verdade o que estava sendo ali exposto. Quando você vai para a igreja, você leva a sua Bíblia ou você confia naquilo que o líder religioso está falando? Será que você tem separado tempo diariamente para estudar, para examinar a palavra de Deus? Pergunta de número 3. Quem somente compreende as coisas de Deus? 1 Coríntios 2, versículo 11 diz: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Muitas vezes nós queremos saber algo sobre Deus, mas somente o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. A pergunta de número 4 é interessante também. Diz assim: qual é um propósito porque foi enviado o Espírito Santo? No Evangelho de João 14, versículo 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Perceba que o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, e essa promessa foi dada por Jesus antes dele subir aos céus. Quando ele subiu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que hoje faz uma obra maravilhosa de conduzir o homem no caminho da salvação, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta de número 5. Por que não pode o homem natural aprender as coisas do Espírito? 1 Coríntios 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é fácil de compreender. Nós somos pecadores, a nossa natureza é carnal, Deus é espírito, Deus é espiritual. Então, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. É preciso ele aceitar Cristo como Salvador, ter o Espírito Santo na sua vida para discernir as coisas espirituais. Pergunta de número 6. Que grande bênção conferiu Cristo aos seus discípulos depois da ressurreição? Lucas 24, versículo 45 responde: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por muitas vezes, Jesus, no seu ministério, ensinou os discípulos, mas eles não compreendiam muitas coisas não. Mas após a sua ressurreição, Lucas 24, 45 diz que Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a boa notícia é que hoje Jesus Cristo ele está disposto a conceder a você esta bênção. Pergunta de número 7. Que é prometido ao que está disposto a fazer a vontade de Deus? João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então,
A forma de você conhecer mais a Deus é procurar fazer a vontade dele e não a sua vontade. Pergunta de número 8. Como repreendeu Cristo aqueles que, embora conhecessem as Escrituras, deixavam de compreendê-las? Mateus 22, versículo 29, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso me faz lembrar de algumas pessoas que fazem da Bíblia um amuleto, né? Deixa no Salmos 23 aberta, no Salmo 91, e não é assim. Você tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer o poder de Deus estudando a Bíblia Sagrada. A Bíblia fechada, ela não tem poder algum. A Bíblia como amuleto aberta em um Salmo não tem poder algum. Você precisa mastigar este alimento espiritual. Pergunta de número 9. Que podem as Escrituras fazer pelo que nelas crê? 2 Timóteo 3, versículo 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você quer ser sábio? Você quer entender sobre a salvação em Cristo? Você quer ter uma fé firme? Estude as sagradas letras. Última pergunta, de número 10. Sobre quem pronunciou Jesus a bem-aventurança? Lembrando que bem-aventurança significa felicidade. Lucas 11, versículo 28, está escrito: Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados ou felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora, esse guardar aqui, será que é dentro do baú? Será que é dentro do guarda-roupa, debaixo do colchão? Não, é guardar no coração. E coração na Bíblia significa mente, é você praticar a palavra de Deus. Ele diz que bem-aventurado você será, ou seja, uma pessoa feliz por estar praticando esta carta de amor que o Senhor deixou. Separe tempo para estudar a palavra de Deus. Jesus te ama. Até o próximo tema.